eu sou. Olá, irmãs da Oásis, sejam muito bem-vindas a mais esse nosso encontro. No encontro passado, nós terminamos a série falando sobre história de mulheres na Bíblia e hoje nós queremos iniciar uma série de reflexões falando sobre os desafios que nós enfrentamos no nosso viver. Vivemos tempo de opressão, tempo de luto e de lutas. E nesse tempo nós queremos meditar à luz da Palavra de Deus para que Ele nos guie por Sua Palavra no caminho da fé e no caminho da esperança. E queremos assim caminhar tendo Deus como o sentido da nossa vida, como aquele que realiza os seus propósitos em nós. Acolho a cada uma de vocês com a palavra do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 6 e 7, que diz: Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas da extremidade da terra. Trazei todos os que são chamados pelo meu nome e os criei para a minha glória e que formei e que fiz. Nós somos filhos e filhas de Deus, criados para a sua glória, e Ele pede que nós possamos ser reunidos de todos os cantos da terra. Que o Senhor assim de fato nos guie, enquanto nós enfrentamos as lutas da nossa peregrinação sobre a terra. Convido a termos um momento de oração. Senhor Deus, Pai bendito, graça nós te damos pelas irmãs desse grupo da Oásis que estão em suas casas, mas tiram um tempo para meditar na Tua Palavra, para ouvir a Tua voz. Dá a cada uma delas e também às suas famílias, ó Deus, a certeza de que são Teus filhos e Tuas filhas e que são chamados com um propósito, que são chamados para poder viver felizes na Tua presença. Assim abençoa, ó Deus, esse nosso encontro. Dá-nos a Tua Palavra, por Jesus Cristo nosso Senhor, é que oramos. Amém. Convido assim a termos um momento de louvor. Logo em seguida nós temos a nossa reflexão de hoje. Sempre mais e mais quero louvar-te.
e as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Quero servir-te sempre mais e mais. Quero servir-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma, Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Qual é o sentido da nossa vida? Certa vez um jornalista britânico escreveu, falando francamente: será que antes de morrer eu terei tempo de descobrir para que eu nasci?
A busca pelo sentido da vida é algo normal, é algo relevante, é algo importante e necessário. Freud disse assim: as pessoas têm fome de amor. Jung afirmou que as pessoas têm fome de segurança. Adler disse: as pessoas têm fome de significado na sua vida. E o mais importante é que Jesus não só faz a afirmação, mas Jesus dá para nós a resposta da nossa busca por significado, por segurança e por amor. Jesus disse de si mesmo: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, Jesus não faz apenas uma constatação, uma afirmação do significado do nosso ser, mas Jesus é a resposta para as nossas perguntas. Jesus é aquele que dá sentido para a nossa vida. E falando em sentido da vida, o que é a vida para nós? A melhor maneira para descobrir o significado da vida é a gente compreender a revelação de Deus. Porque hoje muita gente busca significado para a sua vida em qualquer lugar. Mas nós devemos partir do princípio que sem Deus a vida sempre será sem sentido. A nossa vida só encontra o verdadeiro sentido em Deus, o Senhor, e nós devemos então nos perguntar: por que é que Deus nos criou? Se Deus nos criou, por que é que Ele nos criou? E o lugar mais seguro para encontrarmos as respostas a esta nossa pergunta do sentido da vida é procurarmos na Bíblia, que revela a vontade de Deus para nós. A Bíblia afirma que Deus não é apenas um ponto de partida para o nosso viver sozinho pelo mundo, mas Deus é também a fonte da nossa vida. Jesus falou de si mesmo: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Está escrito em Apocalipse 22, verso 13. Por causa disso, não basta buscar o sentido da vida nas sabedorias populares, nos livros de autoajuda ou nas tradições humanas. Jamais encontraremos o verdadeiro sentido da nossa vida. A resposta que faz sentido para a nossa vida está em Deus, o Senhor. Na nossa palavra de acolhida, diz assim, que os que Deus criou, Ele os criou para a sua glória. Os filhos e filhas de Deus foram criados para a sua glória. Então, o maior propósito de Deus na criação do ser humano, para mim e para você, para toda a humanidade, não é que nós estejamos no centro da vida, no centro do mundo, no centro da história. Deus quer estar no centro da história como o Criador. Ele nos criou, diz a Bíblia, para a sua glória, para o seu louvor. E aí está um dos primeiros propósitos para a nossa vida. Então, o propósito da nossa vida não é a autorrealização, a satisfação pessoal. O grande propósito da vida não é nós sermos felizes somente, mas o maior e grande propósito da vida é louvarmos a Deus. Nós existimos para louvar ao Criador, o nosso Pai Celeste. E o principal sentido da vida, então, é termos paz com Deus, porque a Bíblia é muito clara em dizer
que o pecado nos separou de Deus, causou inimizade entre nós e Deus. E quando nós vivemos separados de Deus, nós vivemos desesperados pela vida, nos falta a paz. E por causa disso o apóstolo Paulo vai dizer que em Jesus Cristo Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo, ou seja, a partir de Jesus Cristo, Deus está nos dando a oportunidade de sermos novamente amigos, amigas de Deus, reconciliados com o Senhor e assim, cumprindo esse propósito de estarmos unidos com Deus, nós experimentamos novamente a paz que foi perdida, a paz que dá sentido à nossa vida. A promessa da palavra da Bíblia é para os filhos e para as filhas de Deus, para que os seus filhos e filhas tenham paz. Santo Agostinho, ele escreveu certa vez assim: Tu nos criaste para ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em ti. Quando o nosso coração, a nossa alma encontra repouso na reconciliação com Deus, então nós encontramos a paz. E o mundo à nossa volta pode ainda estar revoltoso, mas a paz de Deus habita em nós. A paz é algo que nós não podemos comprar, nós não podemos construir. A paz é um presente de Deus na vida dos filhos e filhas dele. Paulo diz que Cristo é a nossa paz. Cristo fez a paz por nós e ele pregou sobre esta paz. E Jesus falou de si mesmo: Eu vos dou a minha paz eu vos dou. Não é a paz que o mundo oferece, mas a minha paz é uma paz plena, é uma paz de fato verdadeira e não passageira. Enquanto nós não tivermos paz com Deus, nós também não conseguiremos paz conosco mesmo, nem com o nosso próximo. Nós não conseguiremos encontrar o verdadeiro sentido da vida. A angústia e a inquietação no coração, elas impedem da gente compreender o verdadeiro propósito pelo qual nós fomos criados e que nós existimos. Então busque descansar no Senhor e experimentar da sua paz. Então, recapitulando, Deus nos criou para a sua glória. O sentido da nossa vida está em encontrar a paz que só Jesus pode nos dar. E eu quero falar agora brevemente ainda sobre 3 propósitos pelo qual Deus nos criou. Primeiro, Deus nos criou para sermos eternos. Isso mesmo, a Bíblia diz que Deus colocou no coração do ser humano o sentimento da eternidade. Ele colocou dentro de nós o conhecimento de que Ele é eterno. E qualquer coisa nesta vida que não nos leva a esta eternidade com Deus se torna insuficiente. Deus, sendo eterno, Ele nos criou para passarmos a eternidade com Ele. Esta é a essência de Deus, vida para sempre. E Ele quer que nós experimentemos esta vida. Nós não somos existencialistas, nós não cremos que a morte acaba com toda a vida. Jesus significa vida eterna, e se nós cremos em Jesus, nós somos herdeiros desta vida eterna, nós somos destinados à eternidade
Ou seja, o sentido da nossa vida é a vida eterna, é uma vida de qualidade, é uma vida plena com Deus. O segundo propósito pelo qual nós fomos criados é que nós fomos criados para sermos santos. Santo não é aquele que fica no cantinho da parede, quietinho, sem se mexer. Nós fomos criados para sermos santos. Diz Levíticos 19, versículo 2: sejam santos, porque o seu Deus, o Senhor, é santo. Santo significa sermos cortados, sermos separados do mundo de pecado para vivermos plenamente na comunhão do Senhor. Nós não fomos criados para viver isolados, nós não fomos criados para louvarmos a nós mesmos, para sermos glorificados. Nós não fomos criados para seguir os nossos pensamentos, as nossas ideias ou os nossos ideais. Nós fomos criados para sermos santos, assim como Jesus Cristo foi santo ao viver sobre esta terra e continua sendo santo. Ou seja, santo é aquele e aquela que busca se afastar de tudo que é mal, de todo o pecado, e que vive na comunhão, na amizade com Deus. Este é o verdadeiro santo, e nós podemos sim nos afastar do pecado, e nós podemos sim buscar viver na amizade com Deus. No entanto, eu e você podemos buscar vivermos em santidade. E o terceiro e último propósito pelo qual nós fomos criados para sermos servos. Isso mesmo, nós fomos criados para servir. Ao colocar o ser humano no jardim do Éden, a Bíblia afirma que o propósito de Deus para o ser humano no jardim era cultivar e guardar o jardim. Ou seja, era para trabalhar, era para fazer o serviço, era para servir. Confessar a Jesus como Senhor é uma forma de nos declararmos a serviço de Jesus no mundo. Nós somos servos e servas do Senhor Jesus para cumprir os deveres pelo qual Ele tem exigido. Efésios capítulo 2, verso 10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para a praticarmos. Servir no mundo é cumprir o propósito de Deus para nós. Servir no mundo também dará mais sentido na nossa vida. Aqueles e aquelas que acham que devem ser servidos, de algum modo, nunca encontrarão o verdadeiro sentido da sua vida. Então, concluindo, Deus nos criou para o seu louvor. Jesus é quem dá sentido e paz para a nossa vida. E os três propósitos pelos quais nós fomos criados é que nós fomos criados para sermos eternos, nós fomos criados para sermos santos, santas no Senhor, nós fomos criados para servir a Deus e ao próximo. Que Deus assim te abençoe a partir dessa palavra e que Ele te fortaleça a vencer os desafios do dia a dia. Amém. Teu amor, dá-nos tua força.
tua face.